O relógio digital do Hospital Particular São Lucas marcava 3h47 da manhã quando Arnaldo Figueiredo sentiu suas pernas fraquejarem. Seus joelhos cederam contra o piso frio do pronto-socorro e suas mãos trêmulas tentavam, sem sucesso, conter as lágrimas que escorriam por seu rosto. Os médicos acabavam de levar Iris às pressas para a UTI, após ela ter desmaiado repentinamente durante o jantar. "Por favor, me diga o que está acontecendo com a minha esposa", implorou Arnaldo ao Dr. Ricardo, que o observava com uma expressão de genuína preocupação. O médico ajustou os óculos de armação dourada e soltou um suspiro pesado. "Senhor Figueiredo, fizemos todos os exames preliminares possíveis. Pressão, batimentos, tomografia, mas não encontramos nada que justifique o estado dela. Precisamos mantê-la em observação e realizar mais exames específicos", explicou o médico, sua voz carregando um tom de frustração profissional. Arnaldo passou as mãos pelos cabelos grisalhos, tentando processar a situação. Há apenas algumas horas, estava em seu escritório no 20º andar de um prédio comercial, fechando mais um contrato milionário. Agora, estava ali, sentindo-se completamente impotente. As últimas palavras de Iris, antes de desmaiar, ecoavam em sua mente. "Arnaldo, não estou me sentindo bem. Tem algo errado." Do lado de fora do hospital, protegida pela marquise de uma farmácia fechada, uma pequena figura observava a cena através das portas de vidro. Liana segurava um guarda-chuva infantil rosa, tão quebrado quanto sua própria história. Seus pés, descalços, estavam sujos, e o curativo em forma de meia-lua em seu rosto escondia uma história que ninguém se interessava em conhecer. Enquanto a noite avançava, Arnaldo permanecia sentado na sala de espera, revivendo cada momento dos últimos meses. Como não havia percebido os sinais? Iris estava mais calada, mais distante. Ele atribuiu ao estresse, às mudanças de humor, normais, à rotina, mas agora forçado a refletir, percebia quanto tempo fazia que não sentavam juntos para um café da manhã completo, quanto tempo não conversavam sobre algo além das contas e compromissos. Os corredores do hospital foram ficando mais silenciosos. Uma enfermeira de meia-idade, com um crachá onde se lia "Rosa", aproximou-se com um copo de água. "O senhor precisa se hidratar", disse ela com gentileza. Arnaldo aceitou o copo, mas não conseguiu beber. Seu estômago estava em nós. "Já faz 5 anos", murmurou para si mesmo, lembrando-se da perda que mudou tudo. O filho que nunca chegou a conhecer, mas que já tinha nome: Miguel. A gravidez interrompida no 6º mês deixou cicatrizes que iam muito além da marca cirúrgica no corpo de Iris. Era uma ferida que nunca cicatrizou verdadeiramente, apenas foi coberta pelo silêncio e pela rotina. Lá fora, Liana tirou um pedaço de carvão do bolso do vestido surrado e começou a desenhar no chão. Seus traços eram precisos demais para uma criança de 6 anos. No concreto cinzento surgiam símbolos e palavras que pareciam não fazer sentido. Coração partido, segredo enterrado, tempo perdido. Quando o sol começou a nascer, Dr. Ricardo retornou com mais notícias. Os novos exames continuavam sem mostrar alterações significativas. "Sr. Figueiredo, sua esposa está estável, mas continua inconsciente. Não encontramos causa física para o estado dela. Precisamos considerar a possibilidade de fatores emocionais", explicou o médico, escolhendo as palavras com cuidado. Arnaldo sentiu como se um peso ainda maior se instalasse em seus ombros. Fatores emocionais. A palavra ecoava em sua mente como uma acusação. Quantas vezes tinha chegado tarde em casa nos últimos meses? Quantas vezes tinha ignorado os suspiros de Iris, seus olhares perdidos para a janela, suas tentativas de iniciar conversas mais profundas? Foi nesse momento que Liana, pela primeira vez desde que começara sua vigília silenciosa,
moveu-se em direção à entrada do hospital. Seus passos eram hesitantes, mas seus olhos demonstravam uma certeza perturbadora. Ela parou a poucos metros de Arnaldo, que mal notou sua presença, perdido em seus pensamentos. Eu sei por que ela está assim, disse Liana, sua voz surpreendentemente madura e firme para alguém tão pequeno. Arnaldo levantou os olhos, assustado com a interrupção. Por um momento, ficou sem reação diante daquela figura improvável. Uma menina pequena, suja, com um curativo no rosto e um guarda-chuva quebrado nas mãos. Sua primeira reação foi de incredulidade e até mesmo irritação. Como uma criança de rua poderia saber algo sobre sua esposa? Vá embora, menina. Não é hora para brincadeiras, disse ele, sua voz rouca de cansaço e preocupação. Mas Liana não se moveu. Seus olhos, de um castanho profundo, fixaram-se nos de Arnaldo com uma intensidade desconcertante. Ela guarda um segredo sobre o bebê, continuou a menina. Um segredo que machuca mais do que a perda. As palavras atingiram Arnaldo como um soco no estômago. Bebê? Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Como aquela criança poderia saber sobre Miguel? Ele se levantou bruscamente, pronto para chamar a segurança, mas algo o deteve. Talvez fosse o olhar de Liana, ou talvez fosse apenas seu próprio desespero, buscando qualquer fio de esperança. A enfermeira Rosa aproximou-se rapidamente, notando a agitação. "Está tudo bem, Sr. Figueiredo?" perguntou ela, lançando um olhar preocupado para Liana. Mas quando Arnaldo voltou seu olhar para responder à enfermeira, a menina já havia desaparecido, deixando apenas marcas de pés descalços no piso limpo do hospital e uma sensação inquietante de que aquele encontro era apenas o começo de algo muito maior. Nas 48 horas seguintes à internação de Iris, Arnaldo praticamente não saiu do hospital. Dormia em breves cochilos na poltrona do quarto, sempre acordando sobressaltado a cada movimento das enfermeiras. O rosto de sua esposa, normalmente tão expressivo, permanecia sereno e imóvel, como se ela estivesse mergulhada em um sono profundo do qual se recusava a despertar. As palavras da misteriosa menina não saíam de sua cabeça. Durante a madrugada, enquanto observava o monitor cardíaco de Iris emitir seus bips regulares, Arnaldo remexia em antigas memórias, tentando encontrar alguma pista do segredo mencionado por Liana. A perda de Miguel havia sido um golpe devastador para ambos, mas será que havia algo mais? Algo que Iris nunca teve coragem de compartilhar? Na manhã do terceiro dia, Dr. Ricardo entrou no quarto acompanhado de uma psiquiatra, doutora Helena Mendes. Arnaldo endireitou-se na poltrona, tentando parecer mais apresentável, apesar das olheiras profundas e a barba por fazer. "Senhor Figueiredo", começou a doutora Helena, sua voz calma e profissional. "Precisamos conversar sobre alguns aspectos emocionais que podem estar afetando sua esposa. O senhor notou alguma mudança significativa no comportamento dela nos últimos meses?" Arnaldo hesitou. As pequenas mudanças que antes pareciam insignificantes agora ganhavam novo peso. Ela começou a passar mais tempo no quarto que seria do nosso filho, admitiu, sentindo uma pontada de culpa. "Eu achei que fosse natural, sabe? Que ela precisasse desse momento." A psiquiatra fez algumas anotações. "E vocês conversavam sobre isso?" "Não tanto quanto deveríamos", respondeu ele, sua voz diminuindo. "Eu estava sempre ocupado com a empresa, com reuniões, viagens. Achei que dar espaço a ela fosse o melhor." Foi nesse momento que Arnaldo notou algo diferente pela janela do quarto. Liana estava lá embaixo, no jardim do hospital, sentada em um banco de concreto. Mesmo do quarto andar, ele podia distinguir o curativo em forma de meia-lua em seu rosto. Ela estava desenhando algo no chão com seu pedaço de carvão. "Com licença,
Ele se desculpou abruptamente, deixando os médicos surpresos com sua saída repentina. Desceu as escadas correndo, pulando degraus, movido por uma urgência que nem ele mesmo compreendia. Quando chegou ao jardim ofegante, encontrou apenas o desenho deixado por Liana. Uma casa antiga, com uma árvore ao lado e um número que ele reconheceu imediatamente. 247. Era o número da casa da mãe de Iris, Dona Cecília. Um endereço que não visitava há 15 anos, desde a briga que separou mãe e filha. Arnaldo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como aquela menina poderia saber desse detalhe? Retornou ao quarto ainda perturbado, apenas para encontrar a enfermeira Rosa, trocando o soro de Iris. Ela percebeu sua agitação. "O senhor está bem? Parece que viu um fantasma." "Rosa," ele começou, hesitante. "Você conhece uma menina pequena que anda por aqui? Tem um curativo no rosto, carrega um guarda-chuva quebrado." A enfermeira franziu a testa pensativa. "Ah, sim, a pequena quietinha. Ela aparece de vez em quando, principalmente à noite. Nunca causa problemas, só fica desenhando por aí." "Por quê?" Antes que Arnaldo pudesse responder, notou algo novo sobre a mesa de cabeceira. Um pedaço de papel dobrado que certamente não estava ali antes. Com as mãos trêmulas, ele o abriu. Era um desenho infantil de uma mulher mais velha chorando, com as palavras "ela também perdeu", escritas em uma caligrafia irregular. Arnaldo sentou-se pesadamente na poltrona, suas pernas fracas. A imagem trouxe à tona uma memória que ele havia se esforçado para enterrar. Na noite em que Iris perdeu o bebê, Dona Cecília havia ligado para o hospital, desesperada para ver a filha. Ele, tomado pela raiva e pelo ressentimento dos conflitos passados, impediu sua entrada. "A senhora já causou sofrimento suficiente", foram suas palavras duras. Só agora, anos depois, ele percebia o peso daquela decisão. Não era apenas sobre a perda do bebê. Era sobre um ciclo de dor que se perpetuava entre mãe e filha, e ele havia contribuído para mantê-lo. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto caminhava pelo corredor do hospital em busca de um café, Arnaldo encontrou um novo bilhete, dessa vez colado na máquina de bebidas. "Algumas dores só curam quando compartilhadas." A letra era a mesma do desenho anterior. Retornou ao quarto de Iris com uma decisão tomada. Precisava encontrar Liana, precisava entender como ela sabia de tudo aquilo. Mas principalmente precisava admitir que talvez, apenas talvez, aquela menina misteriosa estivesse certa. Durante a noite, sentado ao lado do leito de Iris, Arnaldo segurava a mão da esposa, observando seu rosto pálido. "Me desculpe", sussurrou. "Acho que todos nós carregamos culpas demais." Foi quando notou algo diferente na expressão de Iris. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração em seus batimentos. Do lado de fora da janela, a chuva começava a cair suavemente. No reflexo do vidro, Arnaldo viu por um breve momento a silhueta de Liana, seu guarda-chuva rosa quebrado erguido contra a garoa. Quando se virou para olhar diretamente, ela não estava mais lá. Apenas seu último desenho permanecia no vidro, embaçado, um caminho levando até a casa número 247. Naquela noite, Arnaldo mal dormiu. Ficou revirando em sua mente todas as possibilidades, todos os momentos em que poderia ter agido diferente. A voz grave e madura de Liana ecoava em seus pensamentos. Ela guarda um segredo sobre o bebê. Que segredo seria esse? O que Iris nunca tinha conseguido dizer, e por que aquela menina misteriosa parecia saber tanto sobre sua vida. Na manhã seguinte, Dr. Ricardo informou que os sinais vitais de Iris haviam apresentado pequenas alterações durante a noite. "É como se ela estivesse tentando despertar de um sono muito profundo", explicou o médico, "mas algo ainda a impede." Arnaldo olhou pela janela, na direção do bairro onde ficava a casa de Dona Cecília.
15 anos era tempo demais para carregar. Tanto ressentimento, tanta dor não dita. Talvez fosse hora de encarar o passado, por mais difícil que isso pudesse ser. Doutor Ricardo, disse ele, sua voz firme pela primeira vez em dias. Preciso sair por algumas horas. Pode me avisar se houver qualquer mudança. O médico assentiu, observando com curiosidade a súbita determinação de Arnaldo. Antes de sair do quarto, ele olhou uma última vez para Íris. Vou consertar isso, meu amor, prometeu em voz baixa. Vou trazer você de volta. No corredor, encontrou mais um desenho de Liana. Um relógio marcando 15:00. A mensagem era: Clara, havia um momento certo para cada coisa, e aquela era a hora de enfrentar os fantasmas do passado. O táxi parou em frente ao número 247, exatamente às 15:00. Arnaldo permaneceu no banco traseiro por alguns minutos, observando a casa que não visitava há 15 anos. O jardim, antes tão bem cuidado por Dona Cecília, estava agora tomado por plantas daninhas. A pintura amarela das paredes descascava em vários pontos e as janelas de madeira pareciam não receber uma demão de verniz há anos. Pagou a corrida e desceu do carro, sentindo o peso de cada passo em direção ao portão de ferro. O rangido enferrujado das dobradiças soou como um grito no silêncio da tarde. Enquanto caminhava pelo pequeno caminho de pedras até a porta, lembranças inundaram sua mente. Ali, naquele mesmo jardim, Íris havia contado à mãe sobre sua gravidez. Foi numa tarde de domingo, durante um almoço em família. Dona Cecília chorou de alegria. Abraçou a filha por longos minutos. Finalmente vou ser avó, disse ela entre lágrimas. Mas a felicidade durou pouco. As discussões começaram quando Cecília insistiu que Íris seguisse todas as suas superstições e tradições durante a gravidez. Arnaldo tocou a campainha, seu coração batendo descompassado. Demorou alguns minutos até ouvir passos arrastados do outro lado da porta. Quando ela finalmente se abriu, Dona Cecília apareceu. Seus cabelos antes castanhos, agora completamente brancos. O rosto marcado por rugas profundas que ele não se lembrava de existirem. O reconhecimento em seus olhos foi imediato, seguido por uma expressão de choque e depois desconfiança. "O que você quer aqui?" perguntou ela, sua voz trêmula, mas firme. "Dona Cecília", começou ele, engolindo em seco. "Precisamos conversar. É sobre a Íris." O nome da filha causou uma mudança visível na postura da senhora. Seus ombros tensos baixaram levemente e uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Depois de um momento que pareceu eterno, ela deu um passo para o lado. "Entre." A sala estava exatamente como ele se lembrava, como se o tempo tivesse congelado naquela casa. As mesmas cortinas de renda, os mesmos porta-retratos nas paredes, incluindo as fotos de Íris criança que sua esposa tanto odiava, por achá-las constrangedoras. Mas havia algo diferente. Em uma mesinha no canto, uma vela acesa ao lado de uma foto de um bebê. "Todo dia acendo uma vela para ele", disse Dona Cecília, notando o olhar de Arnaldo. "Para meu neto que não conheci." Arnaldo sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou em uma poltrona próxima. "A senhora sabia que era um menino?" "Íris me contou", respondeu ela, sentando-se em sua cadeira de balanço. "Numa das últimas ligações que fizemos, antes de tudo acontecer." Foi então que Arnaldo notou algo que o fez congelar. Ao lado da cadeira de Dona Cecília havia um desenho feito com carvão, muito semelhante aos que Liana fazia. Era o esboço de um guarda-chuva quebrado. "Dona Cecília", ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. "A senhora viu uma menina por aqui? Pequena, com um curativo no rosto?" A senhora franziu a testa confusa. "Não. Por quê?" Arnaldo respirou fundo e começou a contar tudo. Sobre o desmaio de Íris, sobre a menina misteriosa, sobre os desenhos e as mensagens.
À medida que falava, via o rosto de Dona Cecília se transformar, passando da desconfiança à preocupação, e então a algo que parecia ser compreensão. Iris está no hospital há dias, sem diagnóstico, concluiu ele, sua voz embargada. E essa menina, ela disse que minha esposa guarda um segredo sobre o bebê, um segredo que a machuca mais que a própria perda. Dona Cecília levantou-se lentamente de sua cadeira e caminhou até uma antiga escrivaninha. De uma gaveta, retirou um envelope amarelado. Talvez, disse ela, sua voz quase um sussurro, seja a hora de você saber a verdade. Dentro do envelope havia uma carta, escrita à mão por Iris, datada de uma semana antes de perder o bebê. Arnaldo começou a ler, seu coração apertando a cada palavra. Querida mãe, sei que prometi seguir todos os seus conselhos durante a gravidez, mas não aguento mais carregar essa culpa. Naquela tarde, depois da nossa última briga, eu saí dirigindo sem rumo. Estava nervosa, chorando e não vi o buraco na pista. O carro bateu forte e eu senti uma dor aguda, mas não contei nada ao Arnaldo. Tinha medo que ele me culpasse, que ficasse com raiva. Nos dias seguintes, comecei a sentir que algo estava errado, mas continuei em silêncio. E agora, cada vez que ele fala sobre o futuro com nosso filho, sinto como se estivesse mentindo. Mãe, e se a batida foi a causa? E se a culpa for minha? Não sei se conseguirei viver com isso. A carta terminava ali, abruptamente. Arnaldo. Sentou-se, atordoado, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Por quê? Por que a senhora nunca me contou? Porque no dia seguinte ela perdeu o bebê, respondeu Dona Cecília, sua voz carregada de dor. E quando fui ao hospital, você não me deixou entrar, não me deixou ver minha própria filha. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Lá fora, nuvens escuras começavam a se formar, anunciando uma tempestade. Todos esses anos, continuou Dona Cecília, ela carregou essa culpa sozinha. E eu carreguei a minha, por não ter estado lá quando ela mais precisou. Arnaldo levantou os olhos da carta, uma súbita compreensão o atingindo. É por isso que ela está assim agora, murmurou. Todo esse peso, toda essa culpa. Um trovão distante ribombou e grossas gotas de chuva começaram a cair. Através da janela da sala, Arnaldo viu uma figura familiar no jardim. Liana estava lá, seu guarda-chuva rosa quebrado, erguido contra a tempestade. Ela apontava insistentemente para a porta dos fundos da casa. Dona Cecília, disse ele, levantando-se, preciso que a senhora venha comigo ao hospital, agora. A senhora hesitou por um momento, anos de mágoa e ressentimento pesando em sua decisão. Mas então outro trovão soou, mais próximo desta vez, e ela assentiu lentamente. Enquanto ajudava Dona Cecília a pegar sua bolsa e um casaco, Arnaldo olhou novamente para o jardim. Liana havia desaparecido, mas em seu lugar estava mais um desenho feito com carvão no chão. 3 figuras de mãos dadas, uma mulher mais velha, uma mais jovem e entre elas uma criança. A chuva começava a apagar o desenho quando eles saíram da casa. No táxi, a caminho do hospital, Dona Cecília segurava firme a carta de Iris contra o peito. Minha filha, murmurava ela como uma prece. Me perdoe por não ter entendido antes. Arnaldo olhava pela janela do carro, as gotas de chuva, distorcendo a paisagem da cidade. Em sua mente, as palavras de Liana ecoavam. Algumas dores só curam quando compartilhadas. Agora ele entendia. Não era apenas sobre revelar segredos, era sobre reconhecer que todos carregavam suas próprias culpas, seus próprios arrependimentos. O táxi parou em frente ao hospital exatamente às 5 da tarde. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e um arco-íris tímido começava a se formar no horizonte. Enquanto ajudava Dona Cecília a descer do carro, Arnaldo teve certeza de ver, por um breve momento,
Liana sorrindo para eles da entrada do hospital. Mas quando piscou, ela não estava mais lá. Apenas seu guarda-chuva rosa quebrado estava apoiado contra a parede, como um símbolo silencioso de que algumas histórias precisam ser quebradas para poderem ser consertadas. O momento em que Dona Cecília entrou no quarto de hospital foi como se o tempo tivesse parado. A senhora, que momentos antes tremia de nervoso no elevador, agora caminhava com passos firmes em direção à filha. Arnaldo ficou parado à porta, testemunhando o reencontro que 15 anos de orgulho e mágoa haviam adiado. "Minha menina", sussurrou Dona Cecília, tocando suavemente o rosto de Íris. Sua mão enrugada acariciou os cabelos da filha com a mesma ternura de quando ela era criança. "Quanto tempo perdemos, minha filha?" Dr. Ricardo, que fazia sua ronda noturna, parou surpreso ao ver a cena. Aproximou-se de Arnaldo, que continuava na entrada do quarto. "Quem é ela?" perguntou em voz baixa. "A mãe dela", respondeu Arnaldo, sua voz embargada. "Alguém que deveria ter estado aqui desde o primeiro dia." O médico observou os monitores cardíacos de Íris com interesse. "Interessante", murmurou, fazendo algumas anotações em sua prancheta. "Há uma sutil alteração nos padrões cerebrais dela." Dona Cecília havia puxado uma cadeira para perto da cama e agora segurava a mão de Íris entre as suas. Começou a cantarolar baixinho uma antiga canção de ninar, a mesma que costumava cantar para a filha durante as tempestades, quando Íris era pequena e tinha medo de trovões. Foi quando Arnaldo notou algo diferente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Íris, mesmo em seu estado inconsciente. Os dedos de sua mão livre fizeram um leve movimento como se procurassem algo. "Ela está reagindo", disse Dr. Ricardo, aproximando-se rapidamente da cama. "Continue falando com ela", incentivou, dirigindo-se a Dona Cecília. A senhora, entre lágrimas, tirou do bolso do casaco a carta amarelada. "Filha", começou ela, sua voz tremendo de emoção. "Eu li sua carta. Aquela que você escreveu antes de perder o Miguel." Ao som do nome do neto que nunca conheceu, sua voz falhou por um momento. Arnaldo se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro da sogra. "Você não tem culpa de nada, minha filha", continuou Dona Cecília, agora mais firme. "Aquele acidente poderia ter acontecido com qualquer um. Você não fez nada de errado. A única culpada fui eu, com minhas cobranças, minhas superstições tolas, meu jeito sufocante de amar." Os aparelhos começaram a registrar mais alterações. Dr. Ricardo observava tudo atentamente, fazendo sinais para que continuassem. "Íris", era Arnaldo quem falava agora, sua voz grossa de emoção. "Por que você não me contou? Eu jamais teria te culpado, jamais. Você carregou esse peso sozinha por tanto tempo. Me perdoa por não ter percebido sua dor, por ter estado tão ocupado com o trabalho que não vi você se afogando nessa culpa." Um trovão distante cortou o ar, e através da janela do hospital, puderam ver que outra tempestade se aproximava. Foi quando a enfermeira Rosa entrou apressada no quarto. "Senhor Figueiredo", chamou ela ofegante, "a menina, ela deixou isso para o senhor." Em suas mãos estava um desenho feito com carvão. 3 pessoas abraçadas, com um pequeno anjo pairando sobre elas. No canto do papel estava escrito com letra infantil: "Agora é hora." Arnaldo sentiu seu coração acelerar. "Onde ela está?" "No jardim", respondeu Rosa. Ela parecia diferente. Estava sorrindo. Sem pensar 2 vezes, Arnaldo correu para a janela. Lá embaixo, no jardim do hospital, Liana estava parada sob a chuva que começava a cair. Seu guarda-chuva rosa quebrado não oferecia nenhuma proteção, mas ela não parecia se importar. Seus olhos estavam fixos na janela do quarto, e quando seus olhares se encontraram, ela acenou.
Olhem! Exclamou Dona Cecília de repente. Ela está apertando minha mão! Todos se voltaram para Íris. Seus olhos se moviam sob as pálpebras fechadas e seus dedos realmente apertavam a mão da mãe com mais força. Filha! Chamou Dona Cecília, inclinando-se sobre a cama. Estamos aqui, todos nós. Você não está sozinha. Foi então que aconteceu. Lentamente, como quem desperta de um sono profundo, Íris abriu os olhos. Primeiro pareceu confusa com as luzes fortes do quarto, mas então seu olhar encontrou o rosto de sua mãe. Mãe! Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. É você mesmo? Dona Cecília soluçou, abraçando a filha com todo o cuidado que conseguiu reunir entre sua emoção. Sim, meu amor, sou eu. Me perdoa por ter demorado tanto para voltar. Arnaldo olhou novamente pela janela, procurando Liana, mas ela havia desaparecido. Em seu lugar, havia apenas o guarda-chuva rosa quebrado, apoiado contra um banco do jardim. Dr. Ricardo rapidamente começou a examinar Íris, verificando seus sinais vitais e respostas neurológicas. Impressionante, murmurava ele, entre um teste e outro. É como se ela simplesmente tivesse decidido voltar. O bebê, disse Íris de repente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Arnaldo, me perdoa. Eu deveria ter te contado sobre o acidente. Shhh! Ele a interrompeu suavemente, sentando-se na beira da cama e tomando sua mão livre. Não há nada para perdoar. Nada. Miguel está em paz e precisa que a mãe dele também fique. Como você soube? Perguntou Íris, olhando confusa entre o marido e a mãe. Arnaldo hesitou por um momento, sem saber como explicar sobre Liana. Como contar sobre uma menina misteriosa que parecia saber tanto sobre suas vidas? Como explicar os desenhos, as mensagens, aquele olhar que parecia carregar toda a sabedoria do mundo? Digamos que tivemos uma pequena ajuda, respondeu ele finalmente, sorrindo. De alguém que nos mostrou que algumas dores precisam ser compartilhadas para serem curadas. Naquele momento, um raio de sol rompeu entre as nuvens de tempestade, entrando pela janela do hospital e iluminando o quarto. No parapeito, um novo desenho havia aparecido, como que por mágica. Uma família reunida, com um pequeno anjo sorrindo sobre eles, e ao lado, uma menina com um guarda-chuva quebrado se despedia com um aceno. A enfermeira Rosa, que observava, ia tudo da porta, jurou ter ouvido uma risada infantil ecoando pelos corredores do hospital. Mas quando foi verificar, encontrou apenas mais um desenho de carvão no chão, um coração antes partido, agora remendado com pedaços de amor e perdão. Nos dias que se seguiram ao despertar de Íris, uma transformação silenciosa começou a acontecer naquela família. O quarto de hospital, antes mergulhado em tristeza e preocupação, agora transbordava de conversas sussurradas, risos contidos e, principalmente, histórias há muito tempo guardadas. Dona Cecília praticamente se mudou para o hospital, deixando sua casa vazia pela primeira vez em 15 anos. Trouxe consigo álbuns de fotografia antigos, que Íris folheava com um misto de nostalgia e descoberta. Em cada página, memórias que o tempo havia tentado apagar voltavam à superfície. Olha só essa foto, disse Dona Cecília numa tarde, apontando para uma imagem amarelada. Seu primeiro dia de aula. Você chorou tanto que tive que ficar sentada no corredor da escola a manhã inteira. Íris sorriu, tocando a fotografia com a ponta dos dedos. Eu me lembro, a senhora cantou aquela música da chuva até eu parar de chorar. A mesma que cantei quando você acordou, completou a mãe, seus olhos marejando. Arnaldo observava essas interações com o coração cheio. Ver sua esposa recuperando não apenas a saúde, mas também o brilho nos olhos, era como testemunhar um milagre acontecendo em câmera lenta.
Mas havia algo que ainda o inquietava. Liana havia desaparecido completamente. Seu guarda-chuva rosa quebrado permanecia no jardim do hospital, intocado, como se esperasse por seu retorno. Numa manhã particularmente ensolarada, enquanto Iris fazia seus exercícios de fisioterapia acompanhada pela mãe, Arnaldo decidiu procurar a enfermeira Rosa. Encontrou-a no posto de enfermagem, organizando prontuários. Rosa, chamou ele, hesitante. Preciso te perguntar algo sobre a menina, sobre Liana. A enfermeira parou o que estava fazendo, seu rosto assumindo uma expressão curiosa. Sabe que é engraçado, Sr. Figueiredo? Depois que sua esposa acordou, comecei a perguntar por aí sobre essa menina. Ninguém parece se lembrar dela direito. É como se ela fosse, não sei, como um sonho que você tem certeza que teve, mas não consegue descrever ao acordar. Arnaldo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas você a viu, não viu? Os desenhos, o guarda-chuva. Sim, sim, confirmou Rosa, pensativa. Mas há algo que não contei antes. Na última noite que a vi, pouco antes da sua esposa acordar, Liana estava diferente. Não sei explicar, ela parecia mais luminosa e havia algo familiar nela, como se eu a conhecesse de algum lugar. Naquele momento, Dr. Ricardo se aproximou, carregando alguns exames. Falando sobre nossa pequena misteriosa? Perguntou, ele tendo ouvido parte da conversa. Doutor, começou Arnaldo, o senhor chegou a vê-la? O médico ajustou os óculos pensativo. Apenas uma vez, de relance. Mas sabe o que é curioso? Aquele curativo em forma de meia-lua no rosto dela me fez lembrar de algo que li no prontuário antigo da sua esposa, Sr. Figueiredo. Arnaldo sentiu seu coração falhar uma batida. Como assim? Bem, quando sua esposa perdeu o bebê há 5 anos, havia uma anotação sobre uma pequena marca em forma de meia-lua que o feto apresentava no ultrassom. Era algo tão singular que os médicos chegaram a comentar na época. O mundo pareceu girar ao redor de Arnaldo. Ele precisou se apoiar no balcão da enfermaria para não cair. Rosa, rapidamente, trouxe-lhe um copo d'água. O senhor está bem? Perguntou ela, preocupada. Sim, eu só preciso ver uma coisa. Arnaldo caminhou rapidamente até o quarto de Iris. Ela estava dormindo e Dona Cecília havia descido para tomar um café. Sobre a mesa de cabeceira estava o último desenho que Liana havia deixado. A família reunida com o pequeno anjo. Pegando o desenho com mãos trêmulas, Arnaldo o examinou mais de perto. O anjo no desenho tinha algo em seu rosto. Uma pequena marca em forma de meia-lua. Miguel, sussurrou ele, sentindo as lágrimas correrem por seu rosto. Naquele exato momento, Iris acordou. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Vendo o marido chorando, ela se alarmou. Arnaldo, o que foi? Ele se sentou na beira da cama, ainda segurando o desenho. Iris, preciso te contar sobre alguém, sobre uma menina muito especial que nos ajudou quando você estava dormindo. E assim, pela primeira vez, Arnaldo contou tudo sobre Liana. Sobre seus desenhos misteriosos, suas palavras sábias demais para uma criança de 6 anos, sobre como ela o guiou até a casa de Dona Cecília. À medida que falava, via os olhos de Iris se encherem de um brilho diferente, como se ela estivesse juntando peças de um quebra-cabeça invisível. Arnaldo, interrompeu ela suavemente, lembra daquele sonho que eu te contei? O que eu tinha sempre depois que perdemos o Miguel? Ele assentiu. Iris havia sonhado várias vezes com uma menina pequena que segurava sua mão e dizia que tudo ficaria bem. No sonho, continuou ela, sua voz tremendo levemente, a menina sempre carregava um guarda-chuva rosa quebrado e tinha um curativo em forma de meia-lua. Completaram os dois juntos. Naquele momento, um raio de sol entrou pela janela, iluminando o desenho nas mãos de Arnaldo.
E lá, escrito com letra infantil no canto da página, estava uma mensagem que ele não havia notado antes. Algumas almas precisam voltar para consertar corações quebrados. A enfermeira Rosa, que passava pelo corredor, parou ao ouvir uma risada infantil alegre vindo do jardim. Quando olhou pela janela, viu apenas o guarda-chuva rosa quebrado, brilhando sob o sol da tarde, e ao seu lado, um último desenho de carvão. Uma menina pequena caminhando de mãos dadas com um anjo, ambos com sorrisos idênticos e a mesma marca, em forma de meia-lua em seus rostos. Do lado de fora do hospital, a vida seguia seu curso. Pessoas entravam e saíam, carregando suas próprias histórias de dor e esperança. Mas naquele quarto, uma verdade maior que todas as explicações pairava no ar. Às vezes, o amor encontra maneiras misteriosas de curar feridas que parecem incuráveis. E alguns anjos escolhem aparecer não com asas e auréolas, mas com guarda-chuvas quebrados e desenhos de carvão. Uma semana depois, na manhã da alta hospitalar de Íris, uma assistente social chamada Marina bateu à porta do quarto 304. Seu rosto jovem carregava uma expressão séria, enquanto segurava uma pasta amarela contra o peito. "Senhor Figueiredo", chamou ela, olhando para Arnaldo, que organizava as últimas coisas de Íris em uma pequena mala. "Posso dar uma palavrinha com o senhor?" Arnaldo trocou um olhar rápido com Íris, que assentiu enquanto continuava uma conversa animada com Dona Cecília sobre os planos de reforma da casa antiga. Ele seguiu Marina até o corredor, onde a assistente social abriu sua pasta e retirou algumas fotografias. "Senhor Figueiredo, trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade", começou ela. "Há 3 dias encontramos uma menina dormindo em um ponto de ônibus próximo ao hospital. Ela estava sozinha, sem documentos, apenas com um guarda-chuva rosa quebrado." O coração de Arnaldo parou por um momento. "Liana", sussurrou ele. Marina o olhou surpresa. "O senhor a conhece? Estamos tendo dificuldade em obter informações sobre ela. Não fala muito, passa a maior parte do tempo desenhando." Com as mãos trêmulas, Arnaldo pegou as fotografias. Lá estava ela, a mesma menina pequena e franzina, o mesmo curativo em forma de meia-lua no rosto. Mas havia algo diferente em seus olhos. Eles não carregavam mais aquela sabedoria antiga, pareciam apenas tristes, assustados, como os olhos de qualquer criança perdida deveriam parecer. "Onde ela está agora?", perguntou ele, sua voz embargada. "No abrigo municipal, mas, senhor Figueiredo, há algo mais." Marina hesitou por um momento antes de continuar. "Encontramos isso com ela." A assistente social estendeu um pedaço de papel dobrado. Era um desenho feito com carvão. A mesma família de sempre, mas dessa vez com uma figura adicional. Uma menina pequena segurando um guarda-chuva quebrado, agora fazendo parte do grupo. Arnaldo sentiu as lágrimas escaparem de seus olhos. Sem dizer uma palavra, voltou ao quarto e mostrou o desenho para Íris e Dona Cecília. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão. "Traga ela aqui", disse Íris finalmente, sua voz firme. "Por favor." 2 horas depois, Liana entrou timidamente no quarto 304, seus pequenos dedos apertando a alça gasta do guarda-chuva rosa. Quando seus olhos encontraram os de Íris, algo inexplicável passou entre elas, como se 2 almas se reconhecessem, através do tempo e do espaço. "Oi, Liana", disse Íris suavemente, estendendo a mão. "Eu estava esperando por você." A menina se aproximou devagar, seus olhos percorrendo cada rosto no quarto. Quando chegou perto da cama, Íris notou algo que fez seu coração apertar. O curativo em forma de meia-lua estava começando a se soltar, revelando não uma cicatriz, mas uma pequena marca de nascença. "Você não está mais sozinha", continuou Íris, segurando gentilmente a mão da menina. "Nunca mais vai estar." Foi nesse momento que a enfermeira Rosa entrou no quarto,
carregando um último desenho que havia encontrado no jardim do hospital. Nele estava retratada uma cena do futuro. Uma família completa, feliz, com uma menina pequena no centro, seu guarda-chuva rosa finalmente consertado. Os meses que se seguiram foram de profunda transformação. O processo de adoção de Liana, embora burocrático, foi facilitado pela inexistência de registros anteriores. Era como se ela tivesse simplesmente surgido no mundo no momento exato em que Arnaldo e Íris mais precisavam dela. A antiga casa de Dona Cecília ganhou nova vida. As paredes foram repintadas, o jardim revitalizado e um quarto especial foi preparado no andar de cima, com paredes que Liana podia usar livremente para seus desenhos. A senhora, que decidiu se mudar para mais perto da filha, passava as tardes ensinando a neta a fazer biscoitos e contando histórias de quando Íris era pequena. Arnaldo transformou completamente sua rotina de trabalho. As longas horas no escritório foram substituídas por tardes no parque com Liana, ajudando-a com a lição de casa ou simplesmente observando-a desenhar. Seus olhos, antes focados apenas em números e contratos, agora viam beleza nos pequenos momentos, especialmente quando Liana sorria. Um sorriso que lembrava tanto de Miguel que às vezes doía no peito, mas de um jeito bom. Íris voltou a dar aulas de arte na escola primária, agora com uma sensibilidade ainda maior para crianças que, como Liana, carregavam histórias não contadas em seus olhares. Nas paredes de sua sala de aula, os desenhos de sua filha ocupavam um lugar especial, não mais tristes ou misteriosos, mas cheios de cores e alegria. Em uma tarde particularmente significativa, enquanto a família toda estava reunida no jardim da casa nova, inclusive Dona Cecília, que agora morava na casa ao lado, Liana trouxe seu último desenho feito com carvão. Era uma reprodução exata da cena que viviam, todos juntos, sorridentes, com um pequeno anjo pairando sobre eles, sua marca em forma de meia-lua brilhando como uma estrela. "Mamãe", chamou Liana, usando a palavra que ainda soava nova e preciosa em seus lábios. "Posso te contar um segredo?" Íris se ajoelhou ao lado da filha, seus olhos na mesma altura. "Claro, meu amor." "Às vezes", sussurrou a menina, "quando estou quase dormindo, sinto como se já conhecesse vocês. De um outro lugar, sabe? Um lugar cheio de luz." Íris abraçou a filha forte, suas lágrimas silenciosas se misturando ao sorriso. Sobre a mesa do jardim, o velho guarda-chuva rosa repousava agora completamente consertado. Um símbolo de que algumas coisas precisam se quebrar para encontrar seu verdadeiro propósito. Naquela noite, enquanto todos dormiam, uma última mensagem apareceu escrita com carvão na parede do quarto de Liana. Algumas famílias não são formadas pelo sangue, mas pelo amor. E algumas histórias não precisam de explicação para serem verdadeiras. O tempo passou, as estações mudaram, e a história da menina do guarda-chuva quebrado se tornou uma espécie de lenda sussurrada nos corredores do Hospital São Lucas. A enfermeira Rosa, sempre que passava pelo jardim, sorria ao ver o banco, onde tudo começou. Ali, onde antes havia solidão e dor, agora cresciam rosas silvestres, algumas brancas, outras cor-de-rosa, todas com pequenas manchas em forma de meia-lua em suas pétalas. E assim, em uma cidade grande onde as pessoas costumavam passar umas pelas outras sem realmente se verem, uma família aprendeu que os maiores milagres às vezes vêm disfarçados de coincidências e que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transcender todas as explicações lógicas do mundo. Liana cresceu sendo exatamente quem era destinada a ser. Uma criança que, mesmo carregando em seu rosto a marca de uma história extraordinária, vivia cada dia com a simplicidade e a alegria que só o amor verdadeiro pode proporcionar. E se alguém perguntasse sobre o guarda-chuva rosa que ainda guardava em seu quarto, ela apenas sorria.
Aquele sorriso que fazia Arnaldo e Íris se lembrarem que, às vezes, os anjos escolhem formas inesperadas para nos mostrar o caminho de volta para casa.